Estamos de volta! Papito, o que vamos falar hoje? Procrastinação dos designers. Porque você não procrastina. Procrastino. Ah, vai. O que você mais procrastina pra fazer? Pra dormir, você acredita? Pra dormir? Acredito. Acho que acredito. Às vezes eu tô tipo cansado, chego do treino 11 horas, é o plano. Chegar, comer, tomar banho e dormir. Não acontece isso, não, né? Eu como, aí eu vou lá, mexo no computador, fico, aí tipo acabo indo dormir mais tarde do que deveria. Qual é a tarefa que você não procrastina nada? Que você já... Nem a tarefa, você já pensa, já fez. Treinar. Acho que eu nem discuto mais. Pô, tô muito gin. Academia, realmente, mano. Vou falar, na casa dos Lona, se tem uma coisa que funciona é a academia, parceiro. Treininho, não importa o dia, se a gente sabe que a gente vai treinar, não tem conversa não, velho. Tem dias... Você vai reclamando. Mas é o máximo, assim, não atrasa. E, tipo, pra mim, mano, é o melhor momento do dia. Inclusive, você que tá assistindo, coloca aqui embaixo a tarefa que você mais procrastina pra fazer e a tarefa que você menos procrastina pra fazer. Esse exercício já vai ser um ótimo exercício pra entrar no clima do conteúdo desse vídeo, tá? Porque vamos falar uma coisa aqui. Você que tá me acompanhando, seja sincero com você mesmo. Não precisa botar nos comentários, mas responda essa pergunta mental aqui, ó. Responda essa pergunta mentalmente. Quantas tarefas você tem na gaveta? O que é tarefa na gaveta? Meu irmão, é aquela paradinha que você sabe que você tem que fazer, mas não faz. Essa paradinha pode ser uma paradinha diária, pode ser uma paradinha semanal, uma paradinha mensal, uma paradinha semestral, anual. Aquela mudança, normalmente, né, tá naquelas mudanças estruturais. Eu precisava estudar mais sobre prospecção. Eu precisava dar uma olhada melhor, tentar melhorar meu posicionamento. O que normalmente o designer faz isso aí é tipo, eu preciso mudar meu site. Mas até pra isso ele procrastina. Ele procrastina pra fazer a coisa que é errada ele fazer. Vai estar procrastinando também. Porque a procrastinação, ela vem de várias formas, né? Ela vem de formas como, por exemplo, fazer aquilo que não deveria ser feito. Não é como se não estivesse fazendo nada. Tá fazendo, porra. Tá produzindo. Só não tá produzindo o que devia estar sendo produzido. É procrastinação. E eu não tô nem falando, tipo, aquele caso de, por exemplo, sei que eu tenho uma tarefa difícil pra fazer, aí eu chego no escritório, sento na mesa e a primeira coisa que eu faço é limpar a mesa. Esses livros são bem poeirados, né? Acho que precisa dar uma... É assim, isso você tá fazendo alguma coisa, não tá parado, mas tá procrastinando. Mas também tem esse outro caso de procrastinação, que é quando você, por exemplo, precisa melhorar, você sabe que você precisa melhorar sua prospecção. Não tá vindo clientes como você gostaria. Aí você faz o quê? Escolhe a tarefa errada, porque ela é mais fácil. Como, por exemplo, atualizar sua identidade visual. Não tem nada a ver. Seu problema é vendas. E você tá querendo mudar sua identidade, o seu logo. Seu problema é vendas. E você tá questionando, será que eu começo um perfil pessoal ou de estudo? São ótimas perguntas, ótimas reflexões. Mas não é necessariamente aquilo que deveria estar sendo feito. Então aqui o que eu vou fazer? Eu já acabei de citar um tipo de procrastinação, mas eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre motivos do porquê que a gente procrastina, né? Motivos, algumas... Falando para nós, designers, profissionais criativos, né? E depois eu vou passar aqui algumas técnicas que me ajudam todos os dias a lidar com isso. Porque procrastinador é tipo um viciado. Você vai lutar contra a doença pra sempre. Todos os dias você escolhe não ter uma recaída. Mas tem dias que é foda. A procrastinadinha não faz mal a ninguém de vez em quando. Aliás, vamos botar um disclaimer aqui. Editor, disclaimer. Essa procrastinação que estamos falando neste vídeo não é a procrastinação... Essa procrastinação que estamos falando neste vídeo não é a procrastinação positiva. Existe? Existe. Ócio criativo, exatamente. É isso. Agora... a gente evoca Domênico de Masi, filósofo que fala sobre o ócio criativo. É um ótimo livro do Domênico. A procrastinação que eu estou falando nesse vídeo é aquela procrastinação que nos atrapalha, né? Que não deixa a gente evoluir, não deixa a gente trabalhar, não deixa a gente produzir como a gente gostaria. E que gera diversas outras mazelas também. O ócio criativo, que é quando você se permite entrar num estado de fazer nada, né? Para que os fluidos do seu subconsciente trabalhem no plano de fundo e você consiga acessar lugares que você não acessaria se você estivesse ali focado numa tarefa. Isso é legal, faz parte também, mas nós não estamos falando disso não. Estamos falando daquela sensação de angústia de você querer fazer as coisas e não conseguir, porque também tem isso. Então olha só, eu separei aqui algumas pra gente comentar. Talvez vocês façam alguma delas, só que não saibam que ela tem um nome. Existe uma chamada Síndrome da Página em Branco. Fez assim, Síndrome da Página em Branco. Você abriu o Illustrator, criou um arquivo novo, zerado, pau! Vamos começar. Agora vai. Ou pra, né, no caso dos escritores, né, tipo, abrir uma página no Notion. Isso agora é só fazer, pô. Tá tudo aqui, não é? Tá tudo pronto. É sempre assim, né?
Vocês vão perceber, a procrastinação, ela basicamente é o nosso cérebro indo para um lugar que ele não devia. O caso da síndrome da página em branco é quando a gente vai para esse lugar de que a gente precisa fazer acontecer, precisa criar. E a gente congela. É tipo quando você vai atravessar a rua, Matheus, e aí vem vindo um carro na sua direção e você trava. Já aconteceu isso com você? Comigo também. Quando acontece esse negócio do carro, cara, que é tipo isso, quem já passou por isso sabe, é ridículo. Você sabe, você vai morrer. A única coisa que você não pode fazer é ficar parado. Você precisa se mexer, você precisa ir para um lado pro outro. Só que você não consegue, porque você realmente não consegue decidir. Você não consegue pensar em se salvar de forma racional. Você só foca no problema ali, ó. Tá vindo o carro, fudeu, preciso fazer alguma coisa. Dá curto, não consegue. É muita coisa. É você olhando para um canvas em branco no Photoshop ou no Illustrator, ou no seu caderninho. Isso acontece por um excesso de peso das expectativas. Você está pensando muito mais no resultado do que na tarefa que precisa ser executada. O segundo motivo de procrastinação que eu trouxe para vocês é o famoso perfeccionismo. Perfeccionismo que vira sabotagem. É muito engraçado, porque as pessoas que se dizem é que eu sou muito perfeccionista, elas não fazem nada. Se você fala para mim, eu sou muito perfeccionista, só que eu produzo o dia inteiro, eu falo, caralho, o cara tem uma atenção ao detalhe, o cara é chato. Não, perfeccionista por paralisia. Eu sou tão perfeccionista que eu não faço nada. Você está sendo tão perfeito, é tão perfeito que nunca vai ser possível. Melhor não fazer, então. Entendeu? E é por isso que é sabotagem. Tem uma questão aqui, ó. Foca em mim, editor. Isso aqui vai ser bom fazer um corte e mandar pro Instagram, hein? Aprende uma coisa. Nós, designers, somos snobs. Você que tá me vendo, você é um snob. É um snob. É um nojento. E tudo bem. Porque nós precisamos ser. Porque naturalmente uma pessoa que trabalha com criação, com comunicação visual, expressão, palavras, posicionamento, cores, contraste, semiótica, a gente naturalmente tem um olhar mais treinado. É a mesma coisa que um músico que consegue tirar uma música pelo ouvido, consegue perceber se tem alguma nota desafinada só ouvindo de novo. Ele tem o ouvido treinado, ele é um snob do ouvido. Nós somos snobs visuais, por direito. Porque ninguém passa mais tempo do que a gente estudando referência, estudando sobre arte, estudando sobre expressão. É isso. Só que isso acaba se tornando, se você não tomar cuidado, o seu pior pesadelo. Existe uma distância entre a sua capacidade de interpretação e a sua capacidade de execução. Então o seu gosto é nível 100. Você consegue analisar e perceber a qualidade de peças do nível 100. Só que a sua capacidade de execução é 20. E aí você começa a produzir e aquilo que você produz não fica igual ou parecido com o seu ideal de gosto. E aí você pega e fala, não, mas não tá bom o suficiente, então eu não vou fazer. Ou então você não mostra pra ninguém. Ou você para de fazer, você faz menos do que você deveria. E isso é o perfeccionismo te comendo pela perna. Esse não é o perfeccionismo bom. É um resultado egóico do processo natural de toda pessoa, de todo profissional que está se desenvolvendo. Você precisa passar por esse momento de aceitação, de que tipo assim, cara, você consegue analisar toda a qualidade de uma pintura do Caravaggio. Isso não significa que você sabe segurar um pincel que nem ele. E você esperar que você vá pintar um quadro 10% parecido do que o Caravaggio é ridículo. Só que a gente faz isso todo dia no nosso trabalho. Fica se comparando no Behance, se comparando ali com a carinha do lado, se comparando no Instagram. E aí você tem a famosa morte por comparação. Não é nem morte, né? Você deixa de nascer, porque você não faz nada porque você não vale a pena. E por fim, a gente tem aí a procrastinação pela simples medo de retaliação, né? O medo de confrontação da realidade. Que é tipo, tá bem um pouco junto com essa ideia que eu falei, né? De a gente ter um gosto diferente da nossa capacidade de executar. Porque enquanto você vive no mundo das ideias, sabe aquela pessoa que fala que faz muita coisa, aquela pessoa que gosta de mostrar que tem várias referências e tal, quando ela bota o lápis no papel e produz alguma coisa, nada mais importa. Porque é como se, tudo bem que você conhece toda a escola de design, mas é isso que você é capaz de fazer. E aí a pessoa entra numa noia de misturar o valor próprio dela com o trabalho dela. Essa é uma frase, isso é um mantra que a gente gosta de repetir. Você não é o seu trabalho. O seu valor próprio não é a somatória dos trabalhos que você já pôs no mundo. São coisas completamente diferentes. Então, esse medo de confrontar a sua realidade, de confrontar a sua insignificância, também é um ótimo motivador da procrastinação. É aquela pessoa que fica falando,
Isso aí até eu fazia. Mas não fez, né? Os caras, a arte da banana, sabe, colada com silver tape, aquele quadro. Isso aí não é arte, isso aí qualquer um faz. Eu falei, tá, mas você fez? Isso aí não é porra nenhuma, isso aí é só uma banana. Tá bom, mas você fez? Não fez? Ele fez. Sabe, tipo, isso é uma muralha de insegurança que a pessoa coloca na frente dela e criando uma ideia de que ela poderia fazer melhor. E claro que poderia, todo mundo poderia. Eu poderia. Então, meus amigos, essas 3 que eu falei, se você pensar aí na tua cabeça aquilo que mais gera procrastinação pra você, eu tenho certeza que você vai encontrar essas fontes que a gente comentou até agora. Agora eu vou falar algumas técnicas. Você tem técnicas que você faz quando você sabe que você vai procrastinar? Você tem, tipo... Deixa o celular longe, legal, cômodo. Isso, deixa uma aba só aberta, apago tudo. Uma página só isso. Muito bom. Isso que você tá falando, Papito, é a minha técnica preferida, assim. Quando eu digo preferida, é porque, tipo, eu sempre faço. Que é o desenvolvimento de rituais. Você define rituais, tá ligado? Tipo, então, porra, o roteiro da dia de gravação. Você vem gravar aqui no escritório, mas antes de você chegar, eu tenho um ritual. Os caras acham que eu tô sempre lindo, maravilhoso, desse jeito, assim, sempre. É um ritual. O que é o ritual? O ritual, ele envolve em você identificar quais são as principais causas de te tirar o seu foco ou de minar a sua confiança. Colocou isso na tela aí, editor? Mapeia quais são as coisas que te tiram o foco e minam a sua confiança. Porque isso vai te atrapalhar quando você estiver tentando fazer as coisas. E o ritual, ele tem que resolver isso aí. Então, por exemplo, o Papito falou, celular longe, vai para outro cômodo, abas fechadas, apenas a aba em questão. Isso é um ritual, você tá criando um ritual. E eu tenho certeza que quando você começa a fazer isso, você já começa a entrar no estado mental que você sabe que você vai começar a pancada ali. Fone também ajuda, mesmo sem música, fone ajuda. Isolar som. As minhas horas mais produtivas do dia são as primeiras. Quem acompanha no meu Instagram aí, inclusive... As primeiras horas do meu dia são muito importantes porque é onde eu atinjo a maior taxa de produtividade do dia, né? Então, eu começo o meu ritual de produtividade das primeiras horas desde que eu acordo. A primeira coisa que eu faço de manhã é limpar a cozinha, lavar a louça, e eu faço isso já enquanto estou preparando o cafezinho. Aí, beleza, acabo de lavar tudo, tomo meu café, já venho pro meu escritório. Ainda tá muito cedo, entendeu? Então tem pouco barulho. Eu coloco uma playlist ali de lo-fi ou barulho binaural para me isolar mais ainda. E aí eu tenho uma sequência, né, de atividades que vão me fazendo entrar no estado de flow da tarefa difícil. Eu começo com o café com silêncio, que é uma técnica ali que eu faço de leitura depois escrita. Depois eu entro ali dentro do universo da tarefa difícil que eu preciso através de outras leituras, e aí eu começo a fazer, entro no flow e pau, vai. E isso tudo me permite conseguir aí, umas 2 horas de trabalho focado, altamente produtivo. Cara, tenho certeza que essas horas que eu trabalho de manhã, elas valem muito mais do que 8 horas de trabalho de muita gente aí. Mas é isso, existe um ritual que vai desde que eu saio da cama, e cara, é tudo muito sensível. Se alguma coisa sai do lugar, eu já fico puto, mano. Tipo, se eu perdi a hora, acordei meia hora mais tarde, 40 minutos mais tarde, já fico fudido. Já mudou, já vai estar mais claro, já vai, não sei, já muda, entendeu? Então, essas coisas são realmente muito sensíveis. E cara, se for para estudar qualquer profissional, atleta de alta performance, todos têm esses rituais. E todos também são muito dependentes dele. Então, ter rituais é essencial para que você consiga mitigar toda essa procrastinação envolvida na hora de concluir tarefas que são difíceis ou que são simplesmente exigentes. O nosso corpo, ele quer permanecer em repouso. Então, para a gente fazer coisas que realmente exigem muita coisa, exigem muito esforço, sempre vai ter essa resistência. Então, rituais é muito importante para que você consiga lidar com a procrastinação envolvida nessas tarefas. Segunda técnica, que é mais para aqueles casos onde você está envolvido com algo que te deixa com medo, você está com receio, tem muito risco envolvido. Às vezes pegou um cliente novo, ele é muito grande, ou sei lá, tá fazendo uma coisa diferente. E são coisas naturais na vida de todo profissional aí, né? Que tá crescendo, se desafiando. Tem que ter esses momentos de tipo, mano, e fodeu, será que eu vou dar conta? Quando acontece isso, eu gosto de fazer uma técnica que a gente pode chamar de e se tudo der errado. Você vai se permitir entrar em pânico, antes do pânico te paralisar. Então você vai agendar horário de pânico. Eu vou ter 15 minutos de pânico. Você vai escrever uma lista de tudo que pode acontecer se der errado. Realmente, escreve, porque normalmente as coisas são muito piores na nossa cabeça do que na realidade. E quando você tira da sua cabeça, você fala, tudo
bem. Vai ser meio merda, o pessoal vai ficar um pouco desconfortável, mas tudo bem. A gente vai acordar no dia seguinte e vai estar tudo certo. Ou pelo menos, quando você dá nome aos bois, você realmente identifica ali, já fica mais fácil de lidar. Porque realmente tudo é muito pior na nossa cabeça do que na realidade. Outra técnica interessante que eu utilizo bastante é a técnica das pequenas conquistas. Ou, sei lá, já ouvi gente falando também esqueci a palavra? O ponto é, você vai entrar num acordo com você mesmo e você vai criar pequenas recompensas. Acho que era recompensa, pequenas recompensas por pequenas evoluções. Então, por exemplo, tem alguma coisa que você gosta muito de fazer no seu dia? Por exemplo, no seu almoço, você pode se dar uma comida diferente, ou tá ligado? Ou então, se você quer muito, tipo, Papito sabe que eu gosto de tomar um vinhozinho. Então, mano, se der tudo certo no final do dia hoje, vai ter um vinhozinho com a mulher. Ou daí você vai pra onde você quiser. Assistir série. Mano, isso é foda. Eu só vou assistir o episódio novo se eu fizer essa porra aqui. E aí, assim, você leva isso até lugares. Tipo, é o conceito de bônus isso, né? Se batermos a meta, vamos para comprar um iate, como a Amanda quer. Então é o mesmo conceito. Só que você traz isso para pequenas conquistas diárias, pequenas coisas que você pode fazer no dia a dia. Então, isso é meio que um jogo que você cria para você mesmo. Eu já vi maluco de tudo pra essas coisas. De verdade, mano. Mas o ponto é, você tá gamificando o seu processo de procrastinação. Porque, tá vendo, todas essas técnicas, cara, no final do dia, o objetivo é o mesmo, é você fazer o que você precisa fazer. Só que a nossa cabeça é tão elegantemente traiçoeira que a gente precisa criar sistemas. Não tem como você achar que, não, a vida é simples, é só vou lá na mesa, sento nela e trabalho. Não, meu irmão. Uma coisa que eu gosto muito de estudar é biografia de atletas, músicos, personalidades que performam em alto nível. Nenhuma dessas pessoas levam os seus ofícios como simples tarefas. Porque eu imagino assim, Papito, você pensa, sei lá, fala de um jogador de futebol que você paga pau. Você fala, mas esse cara é pica. Acho que o Rafinha. Rafinha, nem sei de onde é o Rafinha. Barcelona, beleza. Aí quando você pega o Rafinha, você imagina ele, na vida dele lá, indo entrar em jogo. Você imagina que ele entra no jogo como se fosse mais uma terça-feira, tarde, que ele tá ali, sei lá, ou você imagina que o cara tem, uma concentração, ele tem um processo maluco, quando entra pau. A gente sempre imagina isso dos profissionais que a gente admira, seja esportistas, músicos. A gente só esquece que a nossa vida é igual, mano. Não é porque você não é o Rafinha, que você não tá no Barcelona, que o seu trabalho não é importante. E sim, você tem que criar um ritual ali, você tem que criar um sisteminha. Pra você entrar no flow, mano. Você tem que criar essas coisas, entendeu? Pequenas conquistas. Quem assistiu o documentário maravilhoso do Michael Jordan, ele inventou pra ele mesmo que determinado jogador do outro time tinha falado uma coisa pra ele, tirando ele. Contou isso pra fazer como se fosse verdade. Que ele tinha perdido um jogo das playoffs. E aí ele inventou, eu não lembro qual era a frase, mas ele inventou na cabeça dele. Ele inventou na cabeça dele que na saída da quadra, o jogador do outro time virou pra ele e falou assim: Michael, e aí, filho, jogou hoje não? Não veio pra quadra? Que fez ele desenvolver dentro dele uma motivação, um bagulho maluco de competitividade. O maluco veio no próximo jogo, o Jordan fez 60 pontos. Isso são formas de você condicionar a sua atividade. Você condiciona, entendeu? Você cria um ambiente, você cria as condições, o contexto pra você conseguir performar melhor. Não tô falando que você precisa ser um louco varrido igual o Michael Jordan, embora a gente admire isso. Em outros níveis, é a mesma coisa que você fazer a técnica do se tudo der errado, um ritual de preparar o café, jogar o celular no outro cômodo. São rituais, você está condicionando a sua produtividade. Tem uma última técnica. E isso eu chamo de você descarregar o seu cérebro, a sua mente de preocupações que não precisam estar ali. Organizar a tua agenda. Dá vontade de xingar a câmera agora. Seu merda. Que você não tem a capacidade de organizar sua agenda semanal. Você fica de picuinha de tipo, não, eu não preciso preparar minha agenda com um dia de antecedência. Organizar, velho. É tirar o espaço que tá ocupando na sua cabeça. Você tem uma agenda. Pode ser digital, papel. E aí, tem uma organização que eu chamo de blocos do tempo. Que eu organizo os meus dias por blocos de tempo e eu escolho quando eu vou fingir que eu tô trabalhando. Eu escolho quando eu vou procrastinar. Eu antecipo a procrastinação. Assim como eu também escolho quando eu vou ter o trabalho focado, que é aqueles que eu falei ali que eu faço pelo começo da manhã. Isso é você jogar o jogo com as regras do jogo e não ficar tentando chorar, querendo mudar as regras. E eu vou falar muito mais sobre essa técnica do blocos do tempo
Não daria pra eu explanar ela toda aqui, mas pra isso você vai ter que dar uma olhadinha no meu Instagram. O negócio é o seguinte, eu não sei quando este vídeo vai sair, mas existe sim a grande possibilidade de você já poder ir aqui na descrição e clicar num link que é o curso que eu desenvolvi, Blocos do Tempo, que é onde eu explico essas minhas técnicas de organização mais a fundo. Dá uma olhadinha lá, vê se faz sentido pra você. Agora, papito, sabe o que acontece? Agora acabou. Agora o pessoal que tá assistindo tem que parar de usar este vídeo pra procrastinar. Porque assistir vídeos de procrastinação é uma ótima forma de procrastinar. Estou estudando sobre como mudar isso aqui, né? Então não tô procrastinando. Esse é o seu momento de você ir para ação, meu amigo e minha amiga. Tem mais dúvidas sobre todo esse processo de produtividade, gestão de tempo e tudo mais? Deixa aqui nos comentários. Se você realmente sente que você tem essa dificuldade entre manipular a sua agenda, saber mudar de trabalhos mais superficiais para trabalhos que exigem mais foco, para conseguir realmente fazer a roda girar, dá uma olhadinha no site aí do Blocos do Tempo. Se inscreve, dá like. Te vejo no próximo vídeo.